Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso aqui, ó, conjuntos finitos, tá? Então para começar aqui, vamos ver essa definição, ó, que ela vai ser muito importante nesse vídeo, tá? Ó. Então é o seguinte, dado um número natural n aí, a gente define esse conjunto aqui. Isso aqui é um n, tá gente? É porque eu apaguei sem querer. E quem é que vai ser o conjunto IN? Vai ser o conjunto do 1, 2, 3, 4, 5 até o n, certo? Ou seja, uma definição bem simples, né? Ok. A nossa próxima definição, essa sim é a definição mais importante do vídeo, é a definição de conjunto finito, tá? Então, quando é que o nosso conjunto X ele vai ser finito? A gente vai dizer que um conjunto é finito se para algum n natural existir uma bijeção, certo? Aqui eu esqueci do pontinho. Então, existe uma bijeção do nosso conjunto para um conjunto desse tipo, né? O IN, certo? Esse rapaz aqui, tá? Essa definição ela parece ser um pouquinho complicado, né? Porque o conjunto ser finito parece ser algo bem simples, tá? Mas, matematicamente falando, a finitude de um conjunto é definida por isso aqui, certo? Precisa existir uma bijeção do conjunto para um conjunto desse tipo aqui que a gente definiu aqui, né? Ó. Ok. Então, de posse dessas definições, a gente tem a nossa primeira proposição aqui, tá? O que ela diz, ó? O IN, quem é o IN? O IN é o conjunto que tem do 1 até o N, certo? E o IM é o conjunto que tem do 1 até o M, tá? E aqui a gente tem uma função bijetiva, né? Entre esses dois conjuntos, tá? Então, se isso acontecer, necessariamente esse rapaz aqui tem que ser igual a esse. Ou seja, essencialmente falando, esses dois conjuntos aqui, eles devem ser iguais, tá bom? Então, vamos apagar isso aqui para a gente começar a demonstração dessa proposição, certo? Então, vamos lá, a gente vai provar isso por indução, tá? Ó, então, note o seguinte, é que se o n for igual a 1, então não há nada a ser feito. Por que que não há nada a ser feito, né? Porque se o n for igual a 1, gente, aí quem é que vai ser o nosso n? O nosso n vai ser o conjunto que tem só o número 1. E se você tem uma bijeção desse conjunto em outro conjunto, não tem outra possibilidade. Esse conjunto aqui ele só vai poder ter um elemento. Uma vez que nós estamos falando de um conjunto desse tipo, o único conjunto desse tipo que só tem um elemento é o conjunto que também só tem o 1, tá? Então agora a gente vai para a hipótese de indução, certo? Ó, suponha que a proposição vale para n igual a k. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tem uma função f de ik para um certo im que é bijetiva, né, ó, bijeção aqui, então a gente deve ter necessariamente que o k é igual ao m, certo? Então agora a gente vai usar essa hipótese de indução para provar o que a gente quer, certo? Então, ó, considere uma função f, eu vou usar a mesma letra, tá? Porque aqui é outro contexto, certo? Então aqui uma função f de ik mais 1 para im, certo? E aqui a gente quer provar que esse m aqui é igual a k mais 1, certo? É isso que a gente quer provar aqui, tá? E a gente está considerando função objetiva, né? Agora eu vou supor uma coisa sem perda de generalidade. O que que a gente vai supor aqui? A gente vai supor que o f do k mais 1 vai ser igual ao m, certo? Aí você me pergunta, professor, por que que você pode supor isso, né? Ó, então vamos tentar entender isso aqui, tá? Ó, suponha que o f de k mais 1 não seja m, né? Então aqui a gente tem o f de k mais 1 igual a alguém aqui, certo?
Só que a gente tem que essa função aqui, ela é bijetiva, tá? Como ela é bijetiva, eu preciso ter alguém aqui no IK mais 1 que vai no M aqui do IM, certo? Então eu sei que tem alguém que vai no M aqui, certo? Então, o que quer dizer esse sem perda de generalidade, né? É só para dizer que a menos de você reordenar os elementos, isso que a gente está supondo pode ser satisfeito, tá? Porque aqui eu poderia simplesmente trocar. Eu pego esse rapaz aqui e coloco ele para ir nesse elemento aqui, que o K mais 1 vai, e eu pego o K mais 1 para ir no M aqui, certo? Porque isso não vai tirar a generalidade do que eu for fazer, porque isso pode ser consertado a menos de você renomear os elementos dos conjuntos que nós estamos considerando aí, tá? Ok, então a gente vai supor isso aí, e depois que a gente supõe isso aí, agora a gente vai definir uma nova função, certo? Ó, defina a função φ, e essa minha função φ, o domínio dela vai ser IK, e o contradomínio dela vai ser IM-1, certo? O que eu estou fazendo? No IK, o que eu tenho aqui no IK? No IK eu tenho os números, desculpa, no IK mais 1, né? Eu tenho os números de 1, K, K mais 1, certo? Antes eu tinha o IM, né? Antes eu tinha o IK mais 1 e o IM. No IM eu tenho do 1 até o M. E a função f é uma função desse conjunto nesse conjunto aqui. E essa função ela faz algo especial, que é o seguinte. Eu sei que ela leva o K mais 1, eu estou supondo isso sem perda de generalidade, ela leva no M, certo? Ela é uma abjeção, tá? Então eu posso supor isso, a menos de reordenar os elementos desses conjuntos, tá bom? E o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo o meu olhar para essa função f, tá? Aqui é a função f. Só que no lugar de eu olhar o domínio todo, eu vou olhar só esse pedaço aqui. Eu vou excluir o K mais 1 da história e vou excluir o M da história, tá? E aí fica fácil você perceber que a nova função que eu vou definir, que vem desse conjunto nesse aqui, ela também é uma abjeção, tá? Isso vai ficar como um exercício aí para você, certo? Como é que essa função vai ser definida, né? Ela é definida da seguinte forma. O φ de um certo x vai ser igual ao f desse x, certo? A diferença é que nessa minha nova função eu não tenho o k mais 1 aqui no domínio e eu não tenho o m aqui no contradomínio, certo? Então aqui é o exercício que eu vou deixar para você. Eu vou colocar aqui exercício. Note, na verdade é prove para você, certo? Que φ é bijetiva, tá? O que você vai usar para provar isso? Você vai usar que essa f aqui é bijetiva, tá? Você vai poder usar isso aí. Na verdade, você vai precisar usar isso aí, certo? Agora, por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque agora cai aqui na nossa hipótese de indução, certo? Ó, a gente tem que a nossa proposição ela vale para n igual a k. Ou seja, se a gente tem uma função desse tipo aqui, que é uma bijeção, então a gente tem a igualdade aqui entre esses rapazes aqui, certo? Então, como aqui apareceu o k, a minha conclusão é que como essa função ela é bijetiva, eu tenho que o k vai ser igual a m menos 1, certo? Então, segue da hipótese de indução que eu vou ter que o k é igual a m menos 1. E, portanto, o que a gente conclui com isso? A gente conclui que o k mais 1 vai ser igual ao m, e era o que a gente queria provar, não é isso? O nosso contexto final aqui era essa função aqui, ela é bijetiva, a gente usou a bijetividade dela para provar que essa nova função aqui é bijetiva, na verdade a gente não usou, quem vai usar é você. E aí
a gente tem uma função bijetiva de ik para i alguma coisa, e a nossa conclusão é que o k é igual a m menos 1 e, portanto, k mais 1 é igual a m, concluindo a nossa indução, certo? E de posse dessa proposição, a gente pode fazer essa definição aqui, né, ó, que é a definição de cardinalidade de um conjunto, certo? Ó, se a gente tiver aqui um conjunto finito, então a gente sabe que vai existir uma bijeção dessa aqui, né? Aí a pergunta que ficava era o seguinte, ok, a gente sabe que existe uma bijeção dessa, mas será que não pode existir uma outra bijeção para um outro IN desse, para um N diferente, por exemplo? E aí essa proposição aqui acima, ela responde essa pergunta, né? Se existir uma outra objeção dessa, olha só o que acontece. Suponha que você tem aqui um conjunto que ele é finito, né? E aí você tem duas bijeções. Tem a bijeção desse conjunto para um IN e a bijeção desse conjunto para um IM, certo? Fica também como exercício você ver o seguinte, que se você tem aqui uma função bijetiva, essa função bijetiva ela admite uma inversa, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa inversa aqui, que vai ser uma função, vamos chamar isso de, sei lá, de h, ela vai ser uma função de im para x. E aí a gente vai compor ela com essa função aqui de cima, que eu vou chamar de g, que ela sai do x e vai para o in, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a composição dessas duas funções, que vai ser uma função de im em in. E como isso é uma composição de duas funções bijetivas, aqui é bijeção e aqui também é bijeção, ela também vai ser bijetiva, né? Outro exercício aí para você mostrar que composição de funções bijetivas é bijetiva. E aí a gente cai na nossa proposição, né? Ó, a nossa proposição, ela diz que se você tem uma bijeção entre dois conjuntos desse, então esses rapazes aqui, eles são iguais, né? Certo? Então, vai existir, se você tem um conjunto finito, vai existir um único número natural desse, de modo que você pode ter uma bijeção dessa, né? Então, é exatamente o que essa definição fala. A cardinalidade de um conjunto finito vai ser o único número natural, tal que existe uma bijeção entre esse conjunto finito e o IN, onde N é esse número natural aí, certo? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa o like aqui no canto esquerdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no botãozinho aqui do lado direito, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Estou fazendo esse vídeo no dia que o canal bateu 200 inscritos, tá? Então quero agradecer aí o seu apoio, tá bom? Muito obrigado. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo.